Meus queridos, hoje nós vamos falar de uma pessoa em especial, porque eu acredito que nós aprendemos com exemplos. E na verdade os exemplos, eles nada valem se eles só ficar como conhecimento, né, e não praticá-los. Então nós vamos falar hoje de provisão e prosperidade. Embora pareçam coisas que falam a mesma linguagem, mas no final disso aqui hoje vocês vão ter que escolher o que vocês querem para vocês, se é a provisão ou se é a prosperidade. Na Bíblia, só tinha dois tipos de pessoas. Na verdade, irmãos, eu vou ser sincera com vocês, tudo para mim realmente é dois. São duas coisas. Podem ver, ó, o bem e o mal, o dia, a noite, o céu e a terra. Vou dizer que isso é totalizando, sabe? Que a gente pode colocar algumas coisas, tem de manhã, tarde e noite. Mas eu vou pela estatística. A estatística é a maioria das coisas. Então, na Bíblia só tinha duas formas das pessoas ganhar dinheiro, ou pela provisão ou pela prosperidade. Por isso que eu falei para vocês que às vezes tem que escolher. A provisão, ela estava aonde na Bíblia? No deserto. Quando o povo estava lá no meio do deserto, lá com Moisés, a Bíblia fala que Deus vinha e trazia o mantimento, Moisés providenciava a água. A Bíblia fala que as roupas deles não envelheciam, os sapatos deles não gastavam, eles só ficaram ali no deserto 40 anos. Então, assim, o que seria a provisão? Provisão é você não passar fome. Você tem ali o mínimo para você viver. Luísa, está errado viver assim? Depende. Se você quiser viver de uma maneira única e exclusiva, só você ser o beneficiado, serve. Agora, se você olhar num geral, exemplo, não, eu quero abençoar minha família, eu quero abençoar meu ministério, eu quero abençoar as pessoas que eu amo, então não dá para ser só provisão para você. A outra forma era a prosperidade. Olha que interessante, a Bíblia fala da prosperidade, quando ela fala em prosperidade, ela fala em empreender. Ó, José não teve provisão no Egito. Ele teve prosperidade, porque José teve que empreender. Isaac e Jacó, eles também não tiveram provisão no Egito. Eles prosperaram com o empreendedorismo. O que eles fizeram? Eles cavavam poços, eles venderam gados, ou seja, irmãos, eles tiveram que empreender para serem prósperos. Uma vez eu dei um exemplo aqui dizendo o seguinte: existem 3 formas de você ganhar dinheiro, né, de categorias. Pessoa que trabalha para alguém, CLT, o funcionário público e o empreendedor empresário. Ponto. Eu sempre vou bater nessa tecla que empreender não é para todo mundo, porque você precisa ter algumas características que normalmente você não nasce com elas, então você precisa adquirir, você precisa se esforçar, você precisa procurar ter aquele tipo de aprendizado, de entendimento de pessoas e etc. É diferente uma pessoa quando ela vai trabalhar a CLT, ela chega numa empresa, ela sabe exatamente a função que ela vai exercer e o salário que ela vai ganhar. O funcionário público, ele sabe que ele vai trabalhar e em um dado momento ali ele vai se aposentar com um piso ali X. Agora, o empreendedor e o empresário é a única categoria que não tem limites para nada. O cara pode empreender em uma coisa, pode empreender em 10, ele pode começar ganhando 1.000 e ter um teto financeiro surreal. Então não tem esse negócio de certo e errado. Eu vou falar na Bíblia aqui, porque assim, ó, o povo que teve a provisão no deserto, eles estavam no deserto, era a vida deles que eles tinham ali, era aquilo que tinha para hoje. Só que eu acredito, irmãos, que tem pessoas que, de verdade, elas não nasceram para terem provisão.
Quando isso acontece, elas estão sempre se sentindo o peixinho fora d'água. Aquele sentimento de ter alguma coisa errada, ter alguma coisa faltando. Porque eu acredito, Luísa, acredito, que tem pessoas que são preparadas para isso. E quando elas não cumprem isso, fica essa lacuna na vida. Então, quando a Bíblia fala de prosperidade, e eu dei o exemplo aqui de José, dei o exemplo de Isaac e de Jacó, hoje eu quero falar da vida de José, porque para mim, só as lições, eu vou tirar toda a parte espiritual de José, viu? Não vou falar da parte espiritual de José, porque não precisa, dispensa apresentações, mas as lições que José deixou para nós, eu acredito que elas são tão valiosas, que assim, se realmente não fossem, não estariam escritos no livro dos livros. Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar 4 características aqui que José tinha. José era agradável, ou seja, quem quer empreender, quem quer empresariar qualquer coisa, a primeira coisa que a pessoa precisa ser é agradável. Porque você vai se comunicar com várias pessoas, de vários segmentos diferentes, e com certeza você vai encontrar várias dificuldades aí no meio. A pessoa tem que aprender a se comunicar. E por que eu falo aprender, irmãos? Porque ninguém nasce sabendo se comunicar. E vou mais além. Dependendo do meio que nós estamos, menos ainda. Porque os nossos pais, eles vieram de outras gerações. Outros tempos. A geração que nós estamos hoje é a geração mais informatizada que existe. Mas a mais vazia também. Então, não é porque hoje nós estamos no meio da tecnologia, pessoas com QI altíssimos, que isso significa, por exemplo, que a gente está no lugar certo. Eu conheço pessoas que têm um QI altíssimo e é extremamente ignorante como pessoa. Intolerante. Então, assim, você saber se comunicar você saber falar a linguagem daquela determinada pessoa. Por exemplo, você está num ambiente onde existem vários tipos de pessoas, procura falar do mesmo jeito com todo mundo para você ver como que vai terminar a sua noite. Irmãos, tem pessoas que elas detestam que você toque nelas, até aperto de mão é uma dificuldade. Aí você chega lá batendo nas costas da pessoa e agarrando a pessoa. Já tem pessoas que elas adoram esse tipo de comunicação, de você abraçar, dar o tapa nas costas, sorrir. Aí você chega todo formal, a pessoa fala, esse cara é esquisito, não dá para confiar nele não. Então, a arte de se comunicar, ela é algo assim, para quem quer empreender, por exemplo, nós aqui que estamos no meio, indispensável. E assim, não tem desculpa, porque hoje, eu não tenho dinheiro para pagar um curso, por exemplo, de oratória ou de comunicação ativa e passiva. Gente, tá aí a internet com um monte de curso de gente legal pra caramba que cobra, mas que eles dão lá umas aulas lá que para quem não tem nada, é bom pra caramba. Ter um bom comportamento, eu sempre vou falar isso, porque comportamento é uma coisa difícil também, gente. Tem pessoas que são anjos na vida da gente. Tem pessoas que elas são... elas nos salvam, vamos colocar assim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui já deve ter tido algum problema na vida de comportamento. Seja ele qual for. Ou para mais, ou para menos. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender e a corrigir. Eu já comentei isso com vocês aqui. Eu tive pessoas... Irmãos, assim, de verdade, essas pessoas, pelo menos na minha vida, não sei se é porque comigo funcionou assim, mas as pessoas que me ensinaram a ter determinados comportamentos bons, eu estou dizendo, são pessoas que elas não chegaram assim com carinho. Elas me repreendiam, elas falavam para mim que estava errado, e assim, mesmo eu fazendo biquinho, mesmo o olho lacrimejando, mesmo ficando chateadinha, porque isso é uma verdade. A pessoa... Luísa, por que elas se comunicavam assim com você? Por que elas falavam tão diretamente assim com você? Por causa que eu sou uma pessoa direta. A forma que você passa para as pessoas como você é a forma que elas vão se comunicar com você. Quer um exemplo?
Se você é uma pessoa muito pacífica, muito tímida, muito introspectiva, ninguém vai chegar tocando a banda para conversar com você. A pessoa vai tentar procurar ao máximo se alinhar com você para tentar a comunicação ali. Só que tem um detalhe nessa história. Quando você não está empreendendo, tá tudo bem. Agora, quando você está no jogo, irmãos, quando você está indo para campo mesmo, quando você tem propósitos, é aquela história que eu falei da pessoa que sabe vender, mas não sabe cobrar. Aquela pessoa que tem medo, de receio de corrigir alguém e a pessoa fica chateadinha com ela. E o quarto seria, que eu acho maravilhoso isso de todos eles, seja um solucionador de problemas. Os maiores homens e mulheres da Bíblia tiveram seus nomes e histórias contadas aqui, porque eles souberam resolver problemas. Luísa, eu não resolvo nem os meus, eu vou ficar procurando resolver os dos outros? Resposta: quando você tenta resolver os seus, você com certeza não tem mérito nenhum. Agora, quando você resolve de alguém, você muda a história daquela pessoa, e aquela história, ela simplesmente vai fazer que nem uma folha seca no vento. Ela vai, só você não sabe aonde ela vai parar. Eu não conheço ninguém que foi considerado herói ou heroína resolvendo os próprios problemas. Agora, resolvendo os problemas dos outros, um monte. E às vezes a gente acha, irmãos, que problemas é só dinheiro, resolver problemas de alguém, nossa, é alguma coisa assim extraordinária. Não é, irmãos. Uma informação que você dá para alguém que ela não sabia, muda a vida dela. E se a gente for para a parte emocional, um sorriso e um abraço que você der, você também resolve o problema de alguém em algum dia, em algum momento. Engraçado, Jesus resolveu todos os problemas da humanidade e no decorrer da vida dele, tudo que ele fazia era tudo tão simples. Jesus não saía tocando trombone, fazendo um auê, porque não precisa disso. Se eu fosse vocês, ou eu escrevia ou eu gravava essa frase que eu vou falar. O segredo da prosperidade não é quanto você ganha, porque já me perguntaram assim, quanto que eu tenho que ter assim de empresas, de dinheiro, sei lá do que mais para ser próspero? O segredo da prosperidade não é quanto você ganha, e sim quanto você gasta. Depois, quem quiser ver ou ler lá, né, a história de José mais detalhadamente, está no capítulo 37 de Gênesis para frente. Então vamos lá, José tinha 11 irmãos. Eu fiz um resumão aqui para ficar bem resumido, porque eu quero chegar onde é mais importante nessa história aqui para nós. E quando eu comecei falando que eu não vou falar da parte espiritual e religiosa de José, é porque é o seguinte, irmãos, eu falei isso esses dias para uma pessoa, a Bíblia, ela não é um livro religioso, ela não é um livro que ela é usada apenas nisso, para isso, com essa finalidade. Então, assim, se a pessoa tiver... Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito. Eu já li vários livros. A minha maior frustração sempre é a mesma. Todas as vezes que eu termino de ler um livro, 60% dos livros que eu já li, muitos histórias, exemplos, foram tirados da Bíblia e colocados ali. Por quê? Porque é real. Porque é o que funciona. Porque é o que dá resultado, porque é o que ensina. Então, assim, José foi o filho favorito. Então, vamos lá. José tinha 11 irmãos, ele era o filho favorito do pai. Não precisa nem dizer que isso despertou ciúmes e inveja dos irmãos. Tem um monte de gente que se identifica com isso. Ele foi vendido como escravos pelos próprios irmãos, porque a inveja e os ciúmes, ela faz com que o ser humano tenha atitudes surreais. Muitas pessoas que sofreram abusos, situações bem difíceis na vida,
Se vocês procurarem saber das histórias das pessoas, vocês vão descobrir que as pessoas que fizeram mal foram as que estavam dentro das casas mesmo delas. Pessoas próximas, pessoas que elas confiavam. Então, às vezes, o problema da gente é que a gente, às vezes, para fazer a parceria com alguém, abrir uma empresa com alguém, fazer um negócio com alguém, às vezes a gente confia tanto porque a gente acha que confia, está tão próximo de mim, tem um grau de parentesco, tem um grau de amizade um pouco fora da curva. Então, eu sou uma pessoa suspeita para falar sobre esse assunto, vocês sabem disso. Então, o que motivou os irmãos de José a fazer o que fizeram, vender ele como escravo, foi a inveja e os ciúmes. Então, ele foi, José, irmãos, assim, ó, ele foi vendido como escravo, aí chegou lá, estava tranquilinho, já estava lá de uma forma injusta. Aí um dia, a mulher de Faraó olhou para ele com malícia, quis se deitar com ele, como ele era uma pessoa muito justa e íntegra, ele simplesmente não aceitou, e nessa que ele não aceitou, a história diz que ela grudou na capa dele, ele jogou a capa para trás, correu e ela ficou com a capa gritando lá, dizendo que ele tinha abusado dela. Resumo da ópera, é óbvio que Faraó acreditou na mulher e não no escravo. E ele foi preso. Resumindo o assunto de José é esse. Aí você pode pensar o seguinte: eu fiquei muitos anos da minha vida achando que a minha vida era ó céus, ó vida, por causa do abandono do meu pai, por causa da escassez que eu tive por causa do abandono do meu pai, etc, etc, etc. E aí um dia Deus falou para mim, ó, o passado é intransponível, ou você reescreve essa história, ou você vai sofrer pro resto dos seus dias. Mesma coisa que José. José podia pensar o seguinte: 11 irmãos me traíram, me venderam como escravos, eu poderia ter morrido, comi o pão que o... Ele poderia. Cada um se coloca como quer, né, irmãos? Ou como vítima ou como herói na história. E aí o ponto de virada na vida dele foi o seguinte: Faraó teve um sonho, do qual ninguém conseguia traduzir, nem interpretar. Lembraram de José lá preso, chamaram José, e aí Faraó contou para José o sonho, e José tinha um dom de interpretação de sonho e traduziu o sonho. E nesse sonho é agora que começa o negócio que é legal. José falou assim, ó, você vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de miséria, ou seja, você vai ter um problemão. Então, se eu fosse o senhor, eu faria o seguinte: no tempo que tiver tudo muito bem, junta essa quantidade, separa essa outra, porque quando vier a escassez, você tem de onde tirar. Porque uma vez, esses dias eu falei o seguinte para um casal. Eles estavam me contando uma história de família lá. Aí esse casal virou para mim e falou assim, essa moça, né, ela contou para mim assim, olha, quando eu me separei, antes de me separar, eu estava Irmãos, presta atenção nessa história. Eu estava na sala da minha casa, deitada no ombro do meu ex-marido. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, se um dia nós nos separarmos, esse apartamento que nós estamos morando aqui é seu. Passou-se o tempo. Você lembra dessa história? Nem ela. O que aconteceu? Se separaram. Ela saiu como desse casamento? Segundo ela, com a mão na frente e outra atrás. Eu virei para ela e falei assim, ó, ela contando a história com detalhes, aí eu virei para ela e falei assim, então, esse é o problema de nós seres humanos. Nós deixamos para resolver as coisas importantes da vida no conflito. Se naquele dia que ele estava cheio de amor para te dar, você tivesse falado para ele, nossa amor, que linda essa sua ideia, vamos fazer amanhã já um documento e deixar isso registrado? Quando eles foram se separar, foi tiro, porrada e bomba e ela perdeu esse apartamento. E eu falei para ela, se você soubesse que é no conflito que você não consegue nada, você nem tentaria tomar esse apartamento dele. Que a hora que você teve de conseguir esse apartamento era na hora que ele estava deitado no seu ombro falando que te amava. Eu contei uma história pessoal, né? Agora eu vou contar uma coisa empresarial.
Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, Luísa, você já conversou com a sua sócia se esse negócio der tudo errado? Não. Ah, você não conversou? Não. E você vai querer conversar com ela quando chegar nesse dia, nessa situação, nesse momento. E aí você acredita que vocês vão conseguir sentar na parcialidade ali e conversar. Com tudo pegando fogo. As coisas não se resolvem assim, irmãos, nem na vida pessoal, nem profissional, nem espiritual, nem familiar, nem nada. A hora de resolver problemas difíceis, conversas difíceis, situações difíceis, é antes. Caso isso aconteça, caso isso ocorra. Então, assim, por que eu estou falando esse negócio aqui, quando eu lendo aqui essa história de José? Porque José, ele pensou o seguinte, vai acontecer. É só a gente imaginar assim, ó, na empresa alguma coisa de ruim vai acontecer. No casamento vai acontecer, não vai acontecer. Porque nós teremos aflições, então vai acontecer. Jesus falou, vai ter aflição, então vai acontecer. Então a gente não pode ser alienado. José falou o seguinte, ó, vai acontecer. Mas tem uma solução aqui. Um detalhe nessa história. Não tem coisa pior, e quem me conhece sabe, eu sempre falei isso. Eu não sei se acontece com vocês, mas isso me irrita profundamente. A pessoa ela chega com um problema, só com um problema. Aí você fica olhando para ela esperando que os próximos segundos ela fala, então, eu acho, e aí ela fala uma opinião, alguma coisa, não, ela só traz o problema. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer na vida, se a gente realmente quer prosperar. Porque a gente sabe que prosperar não é só ganhar dinheiro, não. Então, quando José falou, olha, Faraó, tem um problema nesse sonho e um baita problema, eu acho que o Faraó já ficou olhando para a cara dele, tipo, e? Então, mas aí tem uma solução aí que eu acho que vai rolar nesse negócio. Então, assim, o que José deixou claro nessa história aqui? Porque quando José chegou para Faraó e falou do problema e da solução, o Faraó já olhou para a cara dele e falou, meu, quem seria mais capaz do que você de me dar alguma solução? Porque você teve o sonho, eu tive o sonho, você interpretou, me falou o problema e a solução. Ou seja, você é um cara que vai ficar como governador aqui no meu palácio. Ele entrou escravo na conversa e saiu governador. Vamos trazer para nós? Você pode entrar num negócio com R$0 no seu bolso, sem muita experiência, sem muita perspectiva, e você sair com um contrato fechado, com um parceiro, com uma empresa interessada na sua visão. Porque nós estamos falando de uma pessoa que estava bem desfavorável aqui, né? Então, dá para pegar o exemplo.